Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, vereador Marcos Patrick. Em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores, sintam-se todos cumprimentados. Em especial também o vereador Carlone, o vereador Luciano Lima, colegas advogados, né, que muito enobrece também a nossa classe advocatícia aqui na Câmara de Vereadores. Cumprimento a todos aqui que se fazem presente, meu amigo e colega Maico, né, trabalho, a Leia, que já se ausentou, em nome deles eu também cumprimento todos os servidores dessa casa e os aqui presentes nesse momento, nessa manhã, para essas audiências, né. Bom, eu também trouxe aos senhores uma pequena apresentação para que a gente possa aqui debater, até porque o nosso propósito, enquanto secretários, superintendentes, nomeado pelo prefeito Geneilton, escolhidos até por caráter técnico, a partir daquilo que nós observarmos dentro da administração pública municipal, buscarmos soluções para os problemas encontrados, as melhores soluções possíveis. É claro que essas soluções não estão prontas e acabadas, né? Elas estão vindo aqui por projetos, para debates com os senhores vereadores, representantes da população jataiense, para de repente aperfeiçoá-lo, melhorá-lo, né? Mas com um propósito único, que acredito ser de todos nós, que é trazer a melhor solução para a nossa sociedade como um todo, né? Então, o nobre colega Maico explicou aqui já algumas questões vinculadas à parte patrimonial, à parte da concessão onerosa por estar ocioso, e naquilo que me compete, relativo à parte da habitação, até porque foi muito fomentado e de fato essa área foi adquirida com esse propósito, eu trouxe aqui alguns esclarecimentos na parte histórica, né, de quando ela foi adquirida e até o momento da tentativa de construção de unidades habitacionais, que infelizmente não tivemos sucesso, e também, como o próprio vereador Carlone aqui colocou, planejamentos que a Prefeitura Municipal já está fazendo, prospectando, ações que já estão sendo feitas, né, na construção de unidades habitacionais, e que também já é uma prévia de uma discussão futura, de um PPA, que já está na mão dos senhores aqui para apreciação, que a gente também fez um planejamento, a pedido do prefeito Geneilton, para os próximos 4 anos relativos a moradias. Então, o que a gente quer mostrar para cada um dos senhores aqui é que, em que pese aquela área, e vocês vão perceber, nesse primeiro momento, ela não vai nos servir para um investimento imediato, apenas nesse momento para moradia, mas nós temos várias outras áreas buscando várias outras unidades habitacionais, né? Eu vou chegar um pouquinho para cá para conseguir enxergar ali. Rafael, vamos lá. Esse breve relato histórico, parte dele... Vai ficar melhor? Obrigado, amigo. Nesse breve relato histórico aqui, até o colega Maico já trouxe um pouco dele, a gente vai explicar um pouco melhor. No ano 2023, nós tivemos a aquisição daquela área, como os nobres vereadores já colocaram aqui, efetivamente com o objetivo de ser destinado à construção de casas populares. Aqui a gente separou o decreto, né, colocando lá como... Vocês me dão licença aqui, porque... Depois de uma certa idade, a gente precisa melhorar os olhos, né? Oi? Ah, sim, a Renata está me lembrando que eu acho que já foi entregue para vocês, né? Fiz questão de... A apresentação que nós estamos colocando aqui também foi direcionada a vocês, a documentação mais completa nessa pasta individual, entregue a cada um dos senhores, e que eu também peço um pouco de cautela no manuseio, porque vocês vão perceber que tem alguns documentos aí da Caixa Econômica Federal tido como confidenciais, né? Então, mas vocês, enquanto vereadores, fiscalizadores, têm o dever e a necessidade deles tomarem conhecimento. Então, eu encaminhei para vocês, mas é um documento único direcionado a vocês, tá? Então, iniciamos naquele momento lá, na gestão passada, com um decreto, justamente declarando aquela área do Cidade Jardim 3, assim como ficou denominado, como uma área de interesse social e a sua desapropriação especificamente para a construção de casas populares. E aquela área era composta por 2 matrículas. Foram 2 matrículas que a Prefeitura adquiriu naquele momento. A matrícula 53178 e a matrícula 53177, conforme nós colocamos em destaque ali do lado direito para vocês.
Inclusive, a justificativa que veio para esse projeto na época também confirmou a aquisição das duas matrículas, está bem representada ali no mapa para vocês verem, a 53178 e a 53177, com essa destinação exclusiva para a construção de casas populares, né? Posteriormente, essa matrícula 177, ela foi desmembrada, né, em várias outras matrículas. Esse é o mapa que o Maico, inclusive, já tinha apresentado aqui, justamente por conta de um projeto que a administração passada buscou para a construção de casas populares. Houve uma intervenção junto ao governo federal, a busca por moradias, e para a contemplação daquelas casas, eram 500 casas, foi desmembrada aquela matrícula com final 177 anterior, para que pudesse atender um projeto que já estava estabelecido para a construção. Manteve-se a matrícula 53178 e foram 6 matrículas na outra 177. Dessas 6 matrículas da 177, final 177, 4 delas fazem parte desse projeto hoje, né, vinculado a um possível cessão onerosa. As outras duas, que vocês vão observar aqui, que é a C1 e a C2, aqui do canto esquerdo, a C1 ela já está direcionada também, por iniciativa ainda da administração passada, aquelas 50 casas junto com a entidade Renascer, numa parceria para um outro fundo, que é do FDS, que em breve nós já conseguimos solucionar as questões jurídicas no início do ano. O prefeito assinou o contrato com a entidade e com a Caixa. Então, resolvida a parte cartorária, acreditamos que nos próximos 60 dias a entidade Renascer já deve conseguir iniciar as obras lá. Então, essas duas matrículas da esquerda, elas não fazem parte desse projeto que aí está, né? Eu vou falar para vocês aqui também um pouco do avanço justamente nessa matrícula 177 da construção das casas, ou da busca pela construção das casas, né? Aqui não veio o projeto, mas aqui já não, é a parte da licitação. A administração passada, junto ao governo federal, ela conquistou 500 unidades habitacionais junto ao governo federal para construção ali naquele bairro do Cidade Jardim 3. Esse aqui é um edital da Caixa Econômica Federal informando o que seria o valor por unidade habitacional. Então, a prefeitura poderia construir 500 casas habitacionais ao valor de R$137 mil cada um. Ela criou o projeto, aprovou o projeto, entrou no processo licitatório. Nós tivemos uma empresa ganhadora nesse processo licitatório, que concordou e apresentou o projeto e foi aprovado para construir essas 500 unidades habitacionais ao valor de R$137 mil. Pode passar, Rafael. Ainda aqui a parte da licitação, mostrando que foi aprovado, né, a Comissão Permanente de Licitação declarando aquela empresa como vencedora e, posteriormente, a assinatura do termo de seleção pela Prefeitura de Jataí, né, em março de 2024, selecionando finalmente aquela empresa para a construção das casas. Uma explicação um pouco rapidinho para vocês, como é que funciona essa parceria via FAR. Acho que o vereador Adilson conhece muito bem dessa parte habitacional. Nós temos, junto ao governo federal, a possibilidade de financiamento para a construção de casa via FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial. Nós temos o FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social. O FDS é feito em parcerias com entidades como aquela Renascer. E essa aqui, junto ao FAR, a prefeitura conquista, faz a licitação da empresa para a construção e depois da licitação feita, ela apresenta a empresa ganhadora à Caixa Econômica Federal, para que a Caixa Econômica gere os recursos que serão destinados para a construção das casas. Então, o governo federal deposita o dinheiro do FAR na conta da Caixa Econômica Federal e a empresa que a prefeitura apresentou depois de ter ganhado a licitação vai ser acompanhada pela Caixa Econômica Federal, que vai liberando o dinheiro. É claro que a prefeitura fiscaliza também, mas quem faz o gerenciamento financeiro é a Caixa Econômica Federal e o governo federal. Logo depois da licitação, ou poucos meses depois da licitação ganha, aquela empresa, então, apresentou o projeto junto à Caixa Econômica Federal que iria ser executado para a construção das casas. Só que no momento da apresentação do projeto, ela disse para a Caixa Econômica, falou assim, olha, eu não consigo mais fazer essas casas pelo valor de R$137 mil. A prefeitura foi acionada para resolver a situação, questionou, aqui é um ofício que a então superintendente de habitação fez à empresa, questionando justamente
essa questão do projeto junto à Caixa, que deu valor diferente, e ela apresentou a justificativa com valores, mostrando, falou, olha, para construir as casas por R$137 mil nós não conseguimos mais, seria algo em torno de R$165 mil. Então, em razão disso, a administração passada articulou junto ao governo do Estado a possibilidade de receber dele essa diferença, né, compensatória para poder construir as casas. Porque a Prefeitura já havia feito um compromisso de cerca de R$11 milhões com infraestrutura externa naquela área. O que é infraestrutura externa? A rua que vai chegar, a rede de água, a rede de esgoto, a drenagem daquela área, era tudo de responsabilidade, ou ainda é de responsabilidade da Prefeitura. Os valores vindo do governo federal, do FAR, serviriam para construir as casas e a infraestrutura interna. Toda a infraestrutura externa, ela é sempre do município nesse convênio com o FAR. Então a Prefeitura já havia feito um compromisso de R$11 milhões para essa infraestrutura externa e não conseguiria aportar o que seria mais algo em torno de 13 a 14 milhões de reais a mais para essa diferença que aquela empresa apresentou. Então, a gestão passada, ela articulou politicamente junto do governo do Estado e conseguiu esse compromisso, assinado em termo, de que o Estado aportaria essa diferença, R$ 26.220 por unidade habitacional, multiplicado por 500, nós vamos chegar nesses 13, 14 milhões de reais. Só que, infelizmente, após passado o período eleitoral, o governo do Estado mandou um ofício para a Prefeitura de Jataí, informando que não poderia mais arcar com aquele compromisso que tinha assumido, né? Esse ofício é do dia 9 de outubro, né, de 2024, direcionado à Prefeitura de Jataí e assinado pelo secretário, então, Pedro Salles, né, falando que não teria como mais honrar aquele compromisso. Em razão disso, vocês podem ver 9 de outubro, são 3 dias depois das eleições. Em razão disso, o prefeito municipal entendeu que não seria possível dar continuidade na construção daquelas casas, por condições financeiras, e mandou um ofício para a Caixa Econômica Federal, então dispensando ou desistindo da assinatura dos contratos daquelas 500 casas. Essa situação, senhores vereadores, a gente não tomou conhecimento dos detalhes ainda no período de transição. Foi informação que nós conseguimos buscar assim que assumimos, né? O prefeito de Janeiro determinou que a gente buscasse maiores informações sobre a situação. Então, nós assumimos no dia 1º, feriado, dia 2 nós estávamos, dia 3 eu consegui achar esse projeto, esse processo administrativo que estava na administração municipal, que não rodava na pasta de habitação, ele rodava na pasta de projetos, de licitação. Até então, a pasta de habitação ela não tinha essa determinação de trabalhar com a parte habitacional. Era a parte de regularização fundiária e outros setores cuidavam dessa construção de casa, certamente, talvez, porque vinha com parceria do governo federal. Então, nós deparamos com essa situação e buscamos, inicialmente, alguma alternativa. O que nós ainda poderíamos fazer para tentar salvar e não perder? É só a assinatura do contrato? Então, vamos assinar. Mandamos ofícios para a Caixa Econômica Federal, falando, nós ainda temos interesse na manutenção do projeto. Só que a Caixa nos informou, falou assim, olha, agora o contrato precisa ser assinado até o dia 31 de janeiro, né, de 2025, e, além da assinatura, era preciso aportar imediatamente aqueles valores. Os R$11 milhões de compromisso que a Prefeitura já havia feito e mais os 13, 14 que o Estado tinha feito o compromisso e depois não conseguiu mantê-lo. Então, a Prefeitura precisaria depositar R$25 milhões até o dia 31 de janeiro para garantir a construção daquelas casas e, infelizmente, por esse lado, financeiramente, não foi viável. Outro assunto que nós fomos buscar também de imediato foi justamente aquela parceria com a entidade Renascer e a construção das 500 casas naquela área que eu falei para vocês lá no canto. Daqui um pouco tem um mapa dela aqui, esclarecendo exatamente onde é que ela estava. A gestão dessas 50 casas também, ela iniciou com um pedido lá na administração passada. A ideia inicial era também buscar 500 unidades. Foi feito um pedido junto ao governo federal de 500 unidades. Só que as entidades, ela tem como se fosse um crédito junto à Caixa. A Caixa estabelece uma certidão de crédito para falar assim, olha, a entidade tem a capacidade de construir tantas casas. E para essa entidade que foi feita a parceria naquele momento, segundo a Caixa Econômica Federal, ela só poderia construir para Jataí 50 casas. Então só foi liberado para ela 50 casas.
E era um projeto que também havia sido esquecido e durante os primeiros 30 dias competiu a nós correr atrás de licença ambiental, os alvarás para os projetos e articulação também dentro do cartório para resolver essas questões. Conseguimos resolver ainda no mês de janeiro e no dia 2 de fevereiro o prefeito Geneilton assinou o contrato lá junto à Caixa, nessa área lá do Cidade Jardim. Então, resumindo com relação a essa parte do que seria o Cidade Jardim 3, nós tínhamos esses dois projetos. As 500 casas, que foram dispensadas, e essas 50 casas com a entidade Renascer, que ainda permanecem e estão sendo executadas lá no bairro de Cidade Jardim. Agora, neste ano, nós tivemos, aqui vamos apresentar para vocês alguns números, do planejamento habitacional da Prefeitura Municipal, já acontecendo neste ano e para esse mandato, ações que já estão sendo desenvolvidas, e começando aqui pela uma informação de que, no primeiro semestre, o governo federal abriu novamente a possibilidade de buscar verbas junto ao Ministério das Cidades para a construção de moradias. Vocês vão perceber aqui, esse documento está com vocês também, que nós realizamos 5 protocolos de pedidos de novas moradias. Um deles, também lá no Cidade Jardim 3. Nós tínhamos perdido aquelas unidades, mas queríamos buscar ainda, porque aquela unidade inicialmente foi adquirida com essa finalidade. Então nós apresentamos, no canto direito da tela ali, vocês vão olhar, as duas do centro, que estão em amarelo, são os pedidos que nós fizemos lá no Cidade Jardim 3. As duas de baixo que estão em azul, nós fizemos no Nossa Senhora de Fátima. E a primeira que ali está, nós fizemos lá no Comé Parque. Eu queria mostrar para vocês agora também, uma coisa que vai refletir ali mais adiante, o que é a nossa intenção ou o nosso planejamento a título de moradias. Nós estamos buscando, nesse momento, verticalizar as unidades habitacionais, justamente para poder ter uma economia maior ou melhor utilização do dinheiro público, aproveitando áreas que já estão prontas e consolidadas, e vocês vão entender o porquê disso. Esse documento está na mão de vocês aí, é o ateste de vistoria da Caixa Econômica Federal. Essa área é uma área lá do Nossa Senhora de Fátima, né, perto ali inclusive próximo, lá no canto, lá em cima, lá vocês vão ver que estão sendo construídas as 92 casas da parceria do município de Jataí com a GEAB. Ela está um pouco aqui. É uma área de mais ou menos 27 mil metros quadrados e que pela a intenção de verticalizar e construir predinhos, né? A ideia é construir prédios de 4 andares, 4 pavimentos, térreo mais 3 andares. Nessa área, nós vamos conseguir construir em torno de 400 unidades habitacionais. Aquela área anterior das 500 casas, ela estava sendo utilizada praticamente quase toda a área dela, 480 mil metros quadrados, né? Ou pelo menos 400 mil metros quadrados. E aqui, com menos de 30 mil metros quadrados, nós podemos fazer 400 unidades. Então, a gente ganha, inclusive, nisso. Esse documento, vocês vão observar as partes que eu deixei destacadas, porque lá são 2 pedidos. A unidade habitacional via apartamento, segundo o governo federal, tinha um limite de 240 unidades por bloco. Então, por isso que vocês vão ver que são 2 pedidos lá no Nossa Senhora de Fátima, assim como foram 2 pedidos lá no Cidade Jardim 3. Então, nós fizemos um pedido de 240 unidades, que é o que aqui está, e o segundo de 160 unidades lá nesse bairro Nossa Senhora de Fátima, dando as 400 unidades. E o outro detalhe que vocês vão observar, com relação à localização do terreno, eu destaquei ali que está validado, e ao longo do documento vocês vão verificar que tudo aquilo que a Caixa Econômica Federal exige está totalmente validado para essa área lá no Nossa Senhora de Fátima. Então, essa área já está aprovada pelo Ministério das Cidades, aprovada pelo Governo Federal, e nós já iniciamos o processo licitatório junto ao município de Jataí. Em breve, acho que acredito, já está em fase de publicação do edital, para trazer as empresas que interessem em construir essas unidades habitacionais, e a partir da vencedora, como eu disse a vocês anteriormente, nós vamos apresentar a empresa vencedora para a Caixa Econômica Federal. E a partir daí, o governo federal libera os valores, a Caixa administra e a gente pode iniciar a construção das 400 unidades. Então, aqui nós estamos apresentando para vocês um projeto já validado junto à Caixa Econômica Federal de 400 unidades. E, em contrapartida, nós estamos trazendo para vocês as outras áreas do Cidade Jardim
3 e depois também lá do Colmeia Park. Essa do Cidade Jardim 3, ao contrário daquela do Nossa Senhora de Fátima, vocês vão verificar que ela está não validada. Não validada por não atender requisitos de área urbana consolidada. Aqui nós fizemos 2 pedidos para essa área lá naquela matrícula. Aqui nós destacamos ela toda a título de informação, mas nós também utilizaríamos só em torno de 35 mil metros quadrados dela. Só uma pequena área. Então pode passar, Rafael, que são 2 pedidos junto à Caixa Econômica Federal, junto ao Governo Federal, né? Vocês vão ver que os números são diferentes. Volta, Rafael. O final 134 e o outro ao final 139. Então são 2 pedidos de 240 unidades, eram 480 unidades que nós solicitamos lá no Cidade Jardim 3 e que já foi negado, já foi considerado não validado pelo Governo Federal e pelo Ministério das Cidades. E esse é um terceiro pedido numa área lá do Colmeia Park. O vereador Luciano conhece bem, ele até nos procurou a respeito disso. É uma área que a Saneago estava utilizando ela, né? E estava, às vezes, alguns dejetos, alguns entulhos. A prefeitura negociou essa área com a Saneago, fazendo uma permuta com a outra área próxima, onde eles já estão instalados lá no Brisas, né? No Brisas 2. Eles concordaram, então nós já estamos nesse trabalho de promessa de permuta, e já informamos e solicitamos essa área lá, indicamos ao Ministério das Cidades, também para aprovação de unidades habitacionais. Pelo tamanho dela, nós fizemos o pedido que seria algo máximo de solicitação, que é o de 160 unidades, né? Ainda está em fase de aprovação, vocês vão ver aqui que ela está não validada, e a explicação também está lá, terreno em área de expansão. E nós colocamos aqui que ainda está em fase de recurso. Por quê? Porque nós estamos mostrando, por certidão de uso de solo e tudo mais, que ali não é uma área de expansão, é uma área interna já de um bairro, já consolidada há bastante tempo. Então, cabe ainda o recurso, e nós estamos lutando para manter essa área para mais 160 unidades, que somado àquelas 400 dariam 560 unidades. E por que aquela do Cidade Jardim 3 não foi aprovada e ainda estamos tentando salvar do Colmeia Park a título de recurso? Esse quadro aqui, vocês vão ver, Minha Casa Minha Vida FAR, ciclo contratações 25-26, 2025-2026, do Governo Federal, Ministério das Cidades, e que é o que acompanha eles nesse momento. Eles só estão aceitando pedidos em áreas de terrenos urbanos, em áreas consolidadas. E colocam um mapinha ali, o que eles querem justificar por área consolidada. A área consolidada é aquela que está inserida dentro da cidade, do município, de um bairro, próxima a infraestruturas como posto de saúde, CRAS, CEMEI, escolas. E eles estão desconsiderando, ou dizendo como não consolidadas, e para isso não liberarem valores para esse projeto, essas áreas contíguas, que estão fora da cidade, que é exatamente aquela área do Cidade Jardim 3, né? Ou adquirida com esse propósito do Cidade Jardim 3. Essa é uma política interna do governo federal. Critério estabelecido por eles. Não é uma coisa que o município pode debater. Ou ele se adequa aos requisitos que eles estabeleceram, ou não tem conversa. Por isso que a gente disse que, com relação a, nesse momento, talvez uma perda de oportunidade, porque naquele momento, quando a área foi adquirida, aqueles 16 alqueires foi adquirido, os critérios eram diferentes. Era possível construir aquelas 500 casas, o projeto tinha sido aprovado e o valor já estava prestes a ser liberado, só faltava a assinatura do contrato. Mas hoje, infelizmente, não. Hoje, a política habitacional do governo federal não é a mesma para essas parcerias. Então, está aí bem colocado para vocês, e qualquer dúvida a gente sana depois. Apesar disso, essas são as tratativas que nós fizemos junto ao governo federal. Além das tratativas do governo federal, nós estamos buscando também a construção de moradias com recursos próprios do município, e também em outras parcerias com o governo federal, que não FAR, que ele tem um outro Minha Casa Minha Vida Cidades, em que o município pode entrar com valores, a Caixa Econômica Federal não precisa consultar o Ministério, ela já tem autorização para liberar esses valores, porque ela vem em forma de financiamento. São possibilidades, por exemplo, que não necessariamente os imóveis sairão a custo zero para as pessoas, mas pode ser financiado a prestações baixas, né? E aqui nós estamos colocando
apresentando aqui duas áreas que nós também já prospectamos. Algumas eu sei, nós temos uma reunião mais tarde, né, vereador Durval, para falar sobre isso. Outros vereadores também me ligaram a respeito disso. Essa aqui é uma área lá do Jardim Floresta, né, em frente ali o condomínio Itália. Essa é uma área que, pela metragem dela, dá para a gente construir, pelos cálculos que nós já fizemos, 230 unidades habitacionais nesse formato. Então, a gente está avançando no projeto. Tem outras, na verdade, até para debater com os senhores aqui, trazer para vocês outra forma de seleção. Tem muito assunto para a gente tratar ainda, mas tudo ao seu tempo, porque nesse momento a gente está acudindo nessa parte do FAR do governo federal, para depois a gente adentrar aqui nessa parte dos recursos próprios e ter um novo debate com vocês do planejamento. Então, essa aqui é uma área lá do Jardim Floresta, 230 unidades. Nós temos uma área também lá na Estância, que o prefeito já fez um compromisso de 10 unidades habitacionais. Nós identificamos já uma área, esse mapa aqui ele é um pouco antigo, né, que o Google forneceu, mas ali próximo à caixa d'água, que nós acredito que vamos conseguir construir essas unidades ali. E temos uma também que a gente já está identificando lá na Nova Islândia, no Pombal, e algumas outras que nós estamos discutindo, não só internamente, mas como eu disse, também chegará aqui vocês, porque já adiantando, nós temos duas dessas áreas que eu apresentei para vocês, a lá do Jardim Floresta e a lá do Nossa Senhora de Fátima, são áreas verdes, que já foram encaminhadas para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que está em fase de aprovação, para depois ser apresentada para vocês, para a gente fazer uma permuta, e nós já identificamos outras áreas que dão um tamanho maior do que essas que aí estão, em substituição dessas áreas verdes. E por que essas áreas? Essas áreas elas estão totalmente consolidadas com aquelas infraestruturas externas que eu disse aos senhores que é de obrigação do município. Lá já tem asfalto, rede de água, rede de esgoto, rede de energia. Então todo investimento que o município vai precisar fazer, seja com recurso próprio ou recursos do governo federal, ele vai vir diretamente para a construção das moradias, né? E aqui, por final, nessa minha apresentação, eu vou só fazer um quadro ilustrativo e comparativo com relação a dados e como a gente tem planejado, inclusive, a gestão dos recursos públicos, né? Então, nós tivemos aquela prospecção na gestão passada, em que o Estado gastaria um pouco mais de 13 milhões de reais, o município 11 milhões de reais, 24 milhões de reais e 100 mil reais para a construção de 500 unidades. Só colocando para vocês que aqui eu estou falando só de verbas do Estado e do município. Não inclui a verba do governo federal, como, por exemplo, seria 137 mil por 500 unidades. Nós estamos falando de quase 80 milhões de reais. O projeto final é quase 100 milhões de reais. Então, só verbas do município e do Estado. Então, houve a prospecção lá do Cidade Jardim, seriam 24 milhões de reais a serem gastos pelo município, já que o Estado depois não poderia arcar, para construir 500 unidades. Com a nova prospecção, e na oportunidade que nós estamos tendo, nós vamos ter aquelas 50 casas iniciadas ainda na gestão passada, que tem uma parte de contrapartida, serão 1.300.000, e aqui vocês vão ver também a diferença entre valor investido para a construção de casas e valor investido para a construção de apartamentos. É uma diferença relevante, e a preocupação do vereador Abimael Silva ela é relevante e pertinente, porque também é a nossa com relação a atender a demanda. Nós sabemos que tem mais de 10 mil pessoas, cerca de 10 mil pessoas buscando moradia em Jataí, e a gente precisa suprir esses números. Com casas e infraestrutura será mais difícil alcançar. Com apartamentos, acho que a gente consegue reduzir um pouco mais essa distância. Então, nós temos aquelas 50 casas a um custo de 1.300.000. Os apartamentos no Cidade Jardim, que infelizmente já foram dispensados, a Caixa Econômica não permitiria avançar. Seriam 480 unidades a custo zero para o município de Jataí. No Nossa Senhora de Fátima, são 400 unidades, esse já aprovado, nós estamos em processo de licitação, também a custo inicial zero para Jataí, porque não tem infraestrutura externa para serem feitas. No Jardim Floresta, que é um outro formato, não é com FAR, e sim com Minha Casa Minha Vida Cidades. A Prefeitura precisará custear parte da infraestrutura externa, aparentemente ou inicialmente prevista na faixa de 4 milhões de reais para construir 230 unidades. O do Colmeia Park, se der certo, ele é via FAR, então seriam 160 unidades a custo zero para o município de Jataí. E lá na Estância, esse é um formato que ainda, a princípio, a gente não conseguiu encaixar com o do governo federal. Estamos em fase de estudos. Se nós avançarmos só com construção
só com verbas do governo municipal, seria algo de R$1,5 milhão, na faixa de 150 mil por unidade habitacional, considerando toda a infraestrutura. Isso seria, então, toda a prospecção, R$6,8 milhões buscando 1.330 unidades habitacionais. Notem, portanto, que é uma diferença muito grande, não só de redução de valor, mas na busca por unidades habitacionais. Né? Refletido no quadro da frente aqui, só nesse quadro comparativo, a gente conseguiria buscar quase 3 vezes mais moradias com menos de 30%, ou apenas quase 30% do recurso, né, previsto inicialmente. Acho que agora o último slide, né, Rafael? Nós temos. Se o município já está aí, né, com aquele recurso que teria que ter depositado lá em janeiro, quase R$25 milhões, considerando essas informações que eu trouxe a vocês, se o município, com esse valor, ele conseguiria, nessas circunstâncias que eu passei para vocês, prospectar ou buscar quase 5 mil moradias. Esse é o formato que a gente tem planejado, buscado, trazendo ao conhecimento dos senhores. Ainda tem muito debate pela frente. Para essa situação específica, o que me competia trazer em termos de esclarecimentos, de fatos, de informações para enriquecer o debate de vocês, acredito que seja isso. Eu me coloco aqui à disposição também para outros questionamentos e espero ter contribuído. Afinal de contas, os senhores estão aqui justamente para debater esses temas e trazer a melhor solução para a nossa comunidade, assim como o prefeito Geneilton e todos nós que o estamos auxiliando também queremos. Muito obrigado a todos. A palavra está aberta aos vereadores para questionamentos. Palavra, vereador Bimel Silva. Senhor presidente, cumprimentar aqui mais uma vez o superintendente de habitação, Eduardo Jailton. Fica aqui uma pergunta: qual o destino daquela área do Cidade Jardim 13? O senhor destacou que não pode construir, então, lá moradias, pelo menos não moradias linkadas ao Minha Casa Minha Vida. Sim. Bom, essa é uma parte que o Marco trouxe em termos de esclarecimento, mas até vou colocar minha posição e melhor esclarecendo. Para o formato de planejamento habitacional que nós estamos buscando fazer agora, aquela área não vai nos atender. Ela não está preparada para receber investimentos imediatos de habitação. Primeiro, pelo lado do governo federal, aquela parceria, né, que não está mais disponível essa verba maior para fazer essa construção. E segundo, que se o município fosse fazer com verbas próprias, como eu mostrei para vocês, nós teremos que gastar em infraestrutura externa. Teríamos que levar o arruamento, teríamos que levar a rede de esgoto, teríamos que levar outros investimentos, né, que demandariam um valor muito alto e que a prefeitura, nesse momento, entende, assim como o próprio governo federal também entendeu, mais interessante focarmos em áreas dentro do município que já estão com essa infraestrutura pronta e esse valor ser destinado exclusivamente à construção de moradias. Esse tem sido o nosso planejamento, por isso aquelas áreas que eu mostrei para os senhores. Então, como lá demandaria muito orçamento, muita verba, não para moradias, a gente está focando no outro. Então, para esse momento, de acordo com o planejamento financeiro orçamentário do município, além da mudança de critérios do governo federal. Eu ouvi atentamente as explicações do senhor e explicações interessantes e um projeto realmente interessante. Eu gostaria de ser o maior incentivador, né, desses projetos. A moradia, repito aqui, é realmente uma demanda enorme que nós temos aqui em Jataí, moradias populares, moradias para o nosso povo, para a nossa gente. Mas aí eu fico indagando aqui, né, até agora o papel, né, o senhor falou aqui dos trâmites, isso é importante e é o que precisa ser feito inicialmente. Primeiro os trabalhos burocráticos, apresentação em papel, em documento, em projetos, né, mas eu fico aqui com um ponto de interrogação. Se nós temos tantos projetos para apresentar, se nós temos tantas demandas para atender, nós estamos abrindo mão, secretário, de uma área que é muito importante para justamente resolver as demandas. O senhor, eu não sou muito de ficar voltando ao passado, mas o senhor destacou aqui algumas coisas do passado. Eu fico aqui me perguntando que também são questionamentos que a própria população faz a cada um de nós, né, e que ficam lá com esses pontos de interrogação.
Tá, quando a prefeitura assume, né, lá no início de janeiro, né, e que vê que o projeto ele não tinha viabilidade, digamos, financeira junto à Caixa Econômica, estava assumindo o início de gestão e etc., né, havia acontecido uma questão de financeira, que o Estado não poderia mais fazer aquele aporte financeiro, mas aqui a gente fica imaginando, né, por que a gestão, então, não apresentou lá, em vez de 500, 250, 100, alguma coisa assim, porque o aporte seria menor, né? E o aporte financeiro naquele momento, a gente sabe que todo tanto de recurso para a prefeitura ainda é pouco, mas ainda tinha um caixa, né, deixado inclusive pelo o gestor anterior, que poderia aportar, né, essas casas. Então são questionamentos que a população vai nos fazendo, mas tudo bem. Em relação ao distanciamento, fica aqui uma sugestão, né, para utilizar aquela casa, para que o Minha Casa Minha Vida, esse programa do governo, que tem ajudado tantas pessoas, possam, de repente, acatar, para que ligue ali, menos de 300 metros, os projetos de moradia no Cidade Jardim 3. Por exemplo, nós temos o Cidade Jardim 2. Então, que esse projeto, de repente, os projetos que, porventura, venham apresentar ao governo federal, poderiam conter ali o distanciamento do Cidade Jardim 2 de menos de 300 metros, que eu acredito que já iria ser aceito lá pelo governo federal, que é o prazo, que o distanciamento que eles exigem, para implantar um novo bairro. Tem que estar próximo ali, no máximo, o distanciamento no máximo 300 metros. Então, fica aqui a nossa sugestão, né? E assim, ainda não estou, eu particularmente não estou convencido, se bem que, às vezes a gente colocar o nosso voto aqui, e dizer, olha, não quero votar esse projeto, entendendo que prejudica a população. Semana anteriores aí, feito aí inclusive um vídeo por Vossa Excelência, né, um vídeo interessante, explicativo, mas contendo durante o vídeo uma informação, uma inverdade, que é inverídico, dizendo que o vereador Abimael, inclusive, tinha tentado arrendar aquela área que tinha uma assinatura deste vereador. Caso que não é verdade, né? Então, estou aproveitando a presença do senhor aqui, esclarecendo a população que não há verdade nisso. O vereador Abimael, ele não tentou arrendar aquela área, de forma alguma, jamais faria um negócio desse. Inclusive, a assinatura que lá constava era uma assinatura, né, de um autógrafo da presidência, que na verdade era uma cessão de uso em parte daquela área, porque lá era o seguinte, 10 alqueires, depois isso foi tratado inclusive com os vereadores da legislatura anterior, 16 alqueires, 10 alqueires para construir casas populares, 6 alqueiros era para construir DIMPs nesses 6 alqueires, parte dele para a Coparpa, inclusive foi discutido aqui também com os vereadores da gestão anterior, da última gestão, e também outra parte era para destinar à Associação dos Caminhoneiros, né? Destinar à Associação dos Caminhoneiros com estacionamento. E esse autógrafo, a minha assinatura era justamente nessa parte destinada para a Associação dos Caminhoneiros, né? E depois, inclusive o presidente nem votava, mas eu fui a favor. Aquilo que coloquei lá a minha vontade, isso ficou muito nítido aqui na sessão, não recuo da minha votação, a não ser que entendo que foi um erro e se errei, eu peço desculpa. Mas nesse caso não foi. Então gostaria, e depois inclusive foi collab aí com o próprio prefeito, vice-prefeito, vereadores e próprios secretários. E o interessante é que mesmo depois de eu fazer um vídeo dizendo que aquilo não era verdade, né, eu não vi ninguém pedir desculpa. Mas isso aí é outra situação, eu acho que cada um tem, desenha aí o seu compromisso, diz mais, esse vídeo diz mais de quem produziu do que da minha própria pessoa. Então, aproveitando justamente para dizer isso aqui, para justificar mais uma vez que eu entendo, projeto importante, torço demais, conte comigo, sou o maior torcedor desses projetos. Demais mesmo, por entender a necessidade, conheço a realidade de muitas famílias que estão precisando, assim como o senhor também deve conhecer, mas ainda entendo que abrir mão nesse momento daquela área ali é um prejuízo
para nós, um prejuízo para a população, e a população, não, infelizmente, não vai entender nesse momento. Muito obrigado. Senhor presidente, me permite a resposta a alguns questionamentos? Bom, primeiramente é importante deixar claro que a prefeitura hoje, o prefeito Geneilton, não está abrindo mão daquela área para investimento em unidades habitacionais. Nós mostramos aqui para os senhores que, nesse momento, a Prefeitura de Jataí, seja por conta de recursos próprios ou por conta dos critérios estabelecidos pelo governo federal, não vai ser possível fazer esses investimentos lá nesse momento. Por isso que, por um curto período, o secretário Mike trouxe aqui a solução apresentada de gestão daquela área até que ela possa receber esses benefícios habitacionais, por um curto prazo e não a longo prazo. O vereador Bimael colocou sobre a questão de loteamentos, de distanciamento de 300 metros. O que o documento da Caixa, os critérios estabelecidos, não permitindo essa construção de novos bairros afastados. Os critérios por eles estabelecidos em áreas inseridas dentro do município, em bairros já existentes e já consolidados. Foi exatamente esse critério que mudou. Sobre a questão do que veio da gestão passada para agora, vereador Bimael, o projeto estabelecido e aprovado junto ao Ministério das Cidades, ele não pode ser alterado. Ou ele é executado da forma como aprovado, da forma como foi licitado, ou ele não é. Não há o meio termo. Não era possível reduzir de 500 para 100 unidades. O projeto era único. E aquele foi aprovado com 500 unidades. E, de fato, não existia a condição financeira para o município fazê-lo. Não foi em janeiro assumir aquela outra responsabilidade dos quase 25 milhões de reais. Não foi em janeiro que a prefeitura não tinha condições. Ela já não tinha condições desde julho de 2024. Por isso a administração anterior buscou o governo do estado para fazer o aporte da diferença, porque ela já não tinha condições financeiras lá. Então não foi só em janeiro de 2025, né? E um último esclarecimento, vereador Bimael, e aqui eu quero colocar com muita clareza, até por conta, me permita colocar, com relação a talvez a indelicadeza de colocar como mentiras faladas, até porque eu acredito que, enquanto pessoas públicas que somos, nós temos um compromisso irrevogável com a verdade. Estamos aqui todos e temos o dever para com a comunidade de falar a verdade. Naquele vídeo que eu gravei, eu não coloquei o senhor como mentiroso em suas falas, mas apenas alertei para uma possível incoerência a respeito de, em um momento, analisar a possibilidade de uma cessão onerosa e, no outro momento, não analisar essa possibilidade. Porque se trata da mesma área. Eu mostrei aqui para cada um dos senhores as duas matrículas adquiridas, 53.177 e 53.178. As duas matrículas, seja na justificativa do prefeito, no projeto de lei, ou seja, no decreto, estabeleceram as duas áreas, os 16 alqueires, foram desapropriadas para interesse social e construção de moradias. E aqui eu não questiono se a gestão anterior, e nem o fato de vocês terem aprovado, se parte daquela área depois pudesse atender a um outro benefício, seja um DIMP, seja a questão dos caminhoneiros. A questão não é essa, porque faz parte da administração municipal. Então o questionamento feito foi isso. Parte daquela área, que é o que está aí no projeto, que seria o complemento, já está aprovado por lei, por essa Câmara de Vereadores, com destinação para cessão de uso oneroso, que é exatamente o projeto de lei que está na mão de vocês. Então, colocando aqui que nas minhas falas naquele vídeo, longe de mim, o objetivo não era ser ofensivo a nenhum dos senhores vereadores, longe disso, mas, como eu disse, em termos de compromisso com a verdade, assim como eu trouxe aqui para cada um dos senhores, documentos, não apenas falas, explicando cada ponto para que os senhores sim possam debater perante a sociedade e a gente seja esclarecedor, porque de fato a sociedade cobra os senhores vereadores, cobra o prefeito, cobra os secretários todos os dias de informação, e o mínimo que a gente pode ter é o compromisso com a comunidade, de fato, de levar a verdade até elas. O vereador tem um questionamento ainda para a gente avançar? Sim. Só 30 segundos, vereador, para a gente avançar. Sim, secretário, aquele vídeo ficou claro ali a tentativa do senhor em tentar nos prejudicar, né? Ali era um autógrafo, né? Não havia nem o voto do presidente, e ali estava muito claro que a área era no outro sentido, né? Então, se entende de outra forma, e eu entendo que quando há
essa vontade, há inverdades, infelizmente, não querendo ser deselegante com o senhor, mas ficou muito claro e a gente entendeu. Infelizmente, às vezes, vereador, quando você avançar. Coloca o voto à disposição... Vereador, vamos só avançar na questão do projeto. Só concluindo aqui, senhor presidente. Às vezes, quando você contraria, né, principalmente executivo, acontece esse tipo de coisa. Mas eu estou tranquilo, né? Eu sei que eu jamais poderei controlar essas questões ou vídeos dessa natureza. Repito, acho que diz mais de quem fabrica do que da gente. Né? Só para concluir. Então, só avançar na questão do projeto. Questões pessoais a gente deixa para o plenário. Então, 20 segundos para o senhor concluir, só para a gente avançar. Estou concluindo. Eu nem fiz solicitação aqui do nosso tempo como líder, né? Mas que fica aqui, né, em outros momentos, eu jamais poderei evitar esses vídeos, né? Fala mais de quem fabrica do que da gente. E outro detalhe, estou pronto, vou continuar defendendo aqui os interesses da população, assim como a gente sempre defendeu, né? Sempre defendeu. Então fica aqui as nossas sugestões e fica aqui outra sugestão. Acho que vídeos, quando tenta prejudicar as pessoas, é muito ruim. Palavra, presidente. Palavra, vereador Guilherme Alves. Secretário, bom dia a todos. Bom dia. Eu fiz em 29 de abril de 2025, e foi aprovado por essa casa, um requerimento que solicitava a realização de estudos técnicos por parte da Secretaria do senhor, em relação à criação de um programa de doação de lotes para famílias com rendas de até 3 salários mínimos, visando garantir a moradia às famílias em situação de vulnerabilidade. E por que eu fiz isso? Hoje eu fiquei escutando atentamente as falas do senhor e eu, por alguns minutos, me emocionei. Porque eu era menino e assisti minha mãe, por muitas vezes, vindo aqui na Câmara, porque tinha a possibilidade da doação de lotes no bairro Colmeia Parque. E desculpa, gente, mas eu preciso falar disso, porque me toca muito. E eu falei muito disso na campanha. E minha mãe ganhou um lote lá no Colmeia e tinha o kit de material de construção. E aquele sonho foi interrompido por uma pessoa que não está mais na prefeitura, que vendia os lotes. Um absurdo isso acontecia na prefeitura. Né? Vocês sabem do que eu estou falando, a gente não fala na vida nem na morte. E aí, está aqui, Luciano, o seu assessor, Eusélio, era assessor de um vereador na época e ajudou minha mãe a pegar de novo o lote. E ela conseguiu provar que era dela, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande de construir. E eu falei muito, eu defendo isso, com unhas e dentes, porque eu sei que é a dignidade da pessoa. Me desculpa, gente. A dignidade da pessoa passa por uma casa. Depois de Deus, a coisa mais importante é uma moradia. E eu sou testemunha disso, desde quando menino. Eu comecei a escrever e fiquei... Não vou conseguir. Não vou conseguir. Desculpa. Pode continuar. Senhor presidente. Eu acredito que ele queria chegar a uma pergunta, se é uma possibilidade, o que impede uma possibilidade, às vezes, uma doação de lotes. Eu acho que ele queria chegar nessa pergunta. Sim, e já queria colocar aqui que nós compadecemos com o sentimento do vereador Guilherme, e é exatamente uma preocupação que nós temos, porque essa questão de doação, ou possível doação de lotes, também foi ventilada. Nós recebemos o ofício, né, do vereador, buscamos até algumas conversas, e o porquê que a prefeitura de Jataí não está, nesse momento, avançando na doação de lotes. Primeiro, porque a gente tem que observar, justamente no passado, o vereador destacou aqui um ponto que, infelizmente, realmente também acontecia. A doação de lotes não necessariamente se concretizaram em moradias às pessoas. Seja porque em algum momento elas não conseguiram construir e depois acabaram vendendo, seja por situações como essa que o vereador apresentou, que infelizmente realmente acontecia dentro da prefeitura, trocava, tirava, entregava. Então, nós entendemos que em termos de políticas públicas voltado
vinculada à habitação, a doação de terrenos ela não atinge diretamente esse propósito, porque não necessariamente um terreno pode virar a moradia. Eu vou Por tentar outro concluir, lado- eu posso tentar concluir. Desculpa, gente, mas eu nunca tinha falado disso. E isso é muito forte para mim. Mas eu quero dizer assim, ó, secretário. Sim. Nós estamos falando de uma área de 16 alqueires. A ideia da gestão anterior era que 6 fossem destinados para um DIMP, para além de atender a estrutura toda que existe em relação a demanda também por infraestrutura, mas também pela demanda do emprego, para que as pessoas pudessem trabalhar por perto da casa, da área. Então, eu sei que existe a possibilidade de nós conseguirmos o loteamento, os apartamentos, as casas, a finalidade antes era casa, mas eu acredito que a finalidade também. Eu fui pesquisar, estudei muito sobre isso. Existem critérios que podem ser obedecidos. Caçu fez isso, Mineiros fez isso. E eu gostaria muito de insistir com o senhor que não fosse, sei lá, 200, 500, mas que nós implantássemos em Jataí. E aí o senhor sabe muito bem, como advogado, como operador de direito, quais as possibilidades que existem para que nós possamos fazer isso de forma regular. Eu acho que existe a possibilidade de nós abrirmos um projeto, vamos planejar. O senhor falou, não tem agora, vamos planejar. Nós planejamos as ruas, planejamos o que for necessário e criar um programa de doação de lotes. Guilherme, quem tem renda zero não vai dar conta de construir, não vai pegar casa. As doações que foram feitas do Zé Benha, do Mauro Bento, do Comé, eu falo pela minha família, que passava dificuldade para construir. Entendeu? Eu sei, secretário, porque eu estou vereador hoje, represento muitas minorias, e eu sei onde o calo aperta. Eu estou falando porque dói o coração da gente ver um monte de pai e mãe de família nas áreas invadidas, morando debaixo de lona. E o senhor sabe, vocês foram na campanha, o Geneilton foi na campanha, lá naquela área, na outra invasão que colocaram. E então, agora, se a gente... a administração também. Exatamente, mas eu estou querendo dizer assim, eu não estou preocupado com política, eu estou preocupado com política pública. Eu não estou preocupado que, eu sou do MDB, eu sou contra A, eu sou contra B, eu sou contra o projeto de arrendamento. Não acho que vai surtir efeito, 117 mil, numa prefeitura desse tamanho, não vai, é a mesma coisa que chover no goteirado. Então, eu queria deixar bem claro, eu estou fazendo um apelo para o senhor. Vamos encontrar juntos uma alternativa de nós ampliarmos o jeito de nós oferecermos moradia para o povo de Jataí. É uma demanda de mais de 10 mil pessoas. Eu era assessor da Simone quando era vice-prefeito e nós fizemos um levantamento da demanda habitacional lá naquele começo e depois, quando era secretário de comunicação da gestão passada, nós fizemos esse novo levantamento de demandas. O que eu estou deixando aqui sugerido é que nós possamos fazer um programa também, mesmo que atenda outra faixa etária, sei lá, 3 salários, 2 salários, nós pensamos um jeito de subsidiar o início, ou então a gente faz um projeto de lei para nós colocarmos a prefeitura para doar os projetos. Eu não sei a alternativa, mas o que eu estou pedindo encarecidamente ao senhor é que nós possamos ter múltiplas ações nesse sentido. Múltiplas ações no sentido de, nós temos os lotes, nós temos as casas, mas nós temos o apartamento para contribuir. Eu peço desculpas, porque eu fiquei extremamente emocionado. Eu nunca tinha tocado nesse assunto e foi muito forte para mim, presidente. E desculpa a emoção, mas o que eu queria chegar e concluir é isso. Só antes do secretário dar a palavra, deve ser sucinto só na resposta, que a gente tem que avançar nas sessões hoje. Tá. Nós temos vários eventos que hoje a agenda dos vereadores está um pouco espero que avançada. E nós também temos a agenda cheia hoje. Espero que, mesmo de forma sucinta, eu consiga prestar alguns esclarecimentos. Vereador Guilherme, desde já, não só ao senhor, mas a todos, como sempre, eu me coloco à disposição para esse debate, a gente sempre encontrar a melhor solução, nesse caso, para buscar moradias para as pessoas. Como eu disse no começo, não é um projeto pronto e acabado, acho que ninguém é dono da verdade, nós estamos aqui para debater e encontrar as melhores soluções. O que nós estamos apresentando nesse momento é que, para o município, financeiramente, seria inviável aquela área. E, em contrapartida, para ela não ficar ociosa, se apresentou esse projeto em que pudesse dar uma destinação temporária e os recursos dele, inclusive, pudesse ser destinado aos programas habitacionais, ao cheque moradia, ao cheque reforma, a algum outro auxílio. Esse é o objetivo do projeto. Com relação aos lotes, só complementando a fala inicial e o porquê que a gente não está avançando, primeiro por essa questão, a preocupação de que algumas pessoas, embora tenham ganhado lote, jamais tenham conseguido construir suas unidades habitacionais, mesmo que com a ajuda de um cheque moradia, do cheque reforma. Temos uma outra questão legal, sim, a ser solucionada, né? Por conta de licitação, é preciso fazer de forma adequada, quando não feita, gera ato de improbidade administrativa, e também, e finalizando com relação a essa parte, também voltada à questão financeira. Para aprovação do loteamento, para fazer um loteamento, toda essa infraestrutura externa que eu disse anteriormente, da rede de água, esgoto, asfalto, a gente sabe, e aqui é aprovado pela Câmara Municipal, o asfalto hoje, a UCBUQ, são investimentos extremamente altos.
E vamos supor que gastaríamos 11 milhões de reais, que é aquele compromisso que o prefeito Humberto havia feito anteriormente, lá, né, na gestão passada, para construir 500 casas. Com os mesmos 11 milhões de reais, numa infraestrutura já pronta, a gente conseguiria construir quase 3 vezes mais unidades habitacionais. Então, até pela urgência, e você lembrou bem, naquela época lá, enquanto você estava assessorando, o senhor vereador assessorando, a então vice-prefeita, me lembro que aquela demanda levantada era em torno de 5, 6 mil pessoas. Já na gestão da frente, que foi a passada, vocês fizeram um novo levantamento, ela chegou a 10 mil pessoas. Então, não dá para a gente andar tão devagar assim. A gente precisa acelerar. Por isso, a verticalização e esse formato financeiro que eu acho que a gente está buscando apresentar, nós acreditamos que vai atender melhor a comunidade jataiense. Palavra, vereador Carlone Assis. Quero só me pautar ao projeto e, assim, me assustou. Fiquei assustado aqui numa situação. A opção de verticalização é ótima. Nós estamos atrasados nisso. E a verticalização ela é colocada em um lugar que tem estrutura mesmo, nós sabemos disso. Os projetos é dessa forma. Você não coloca verticalização onde você não tem. Porém, em relação ao projeto, tem até aqui dizendo o seguinte, uma cláusula que será colocada de rescisão antecipada, mediante notificação prévia de, no mínimo, 90 dias, quando houver motivação específica relacionada à implantação de programa habitacional. Isso deixou claro aqui que não há a mínima perspectiva de programa habitacional para aquela área. A opção da administração é por verticalização, 1.330 unidades. Então, o que eu percebi aqui, pelas falas do senhor, que essa área sendo arrendada ou cedida onerosamente, aparentemente, no projeto apresentado dessa atual administração, não haverá projetos habitacionais da forma de casas e também de loteamento. Essa é a minha preocupação. Entendeu? Então, assim, as falas do senhor convencem a gente de forma muito delicada, porque eu esperava que o senhor poderia apresentar verticalização em áreas realmente já unidades que têm todas as benfeitorias, porém também um planejamento para que essas áreas lá ela fosse ocupada. Até então, o projeto fala isso e talvez efetivamente nós não teremos. Essa é a nossa preocupação. Só isso, presidente. Bom, vereador Carlone, um pequeno esclarecimento, então. O que nós colocamos é que, nesse momento inicial, nesse próximo 1 ano, ou não sei dizer 2 anos, não há esse planejamento enquanto o município não tiver condições financeiras de investir também nessa infraestrutura externa, enquanto nós também tivemos essas outras áreas dentro do município para atender de forma mais rápida e célere o investimento do município. Não é que não tenha projetos para lá, é que pelas condições atuais financeiras e a parceria com o governo federal, não tem, não está disponível. E para o senhor ter uma ideia com relação ao tempo que se demanda, agora em maio, entre maio e junho, abertura lá do FAR junto ao Ministério do Trabalho. Entramos com um processo licitatório depois de aprovação, nós estamos agora em setembro. Até a concretização e início de obras, certamente nós estamos falando de pelo menos a metade do ano que vem. Então, entre o protocolo do pedido junto ao Ministério e o início de construção da obra, leva mais ou menos 1 ano. Até se iniciar todos os procedimentos, até acabar com todos os procedimentos burocráticos e internos. Por isso que até o projeto está colocado com um período de 12 meses, né? Para poder ser cancelado ou ser retomado assim que necessário durante esse prazo. Então, hoje, esse é o planejamento, a visão, mostrando para vocês para onde nós estamos avançando. Mas nada impede que a partir do ano que vem, novo orçamento, ver como é que vai andar a arrecadação municipal, que a gente volta a debater com novos planejamentos, seja com não só a verticalização, seja também o horizontal, enfim. A conversa que para esse momento, se isso vai ser durante toda a administração, não. Nós estamos falando desse período curto, nesse momento de 1 ano. Outro vereador que usar a palavra, vereador Adilson Carvalho. Realmente, secretário Eduardo, a gente entende que, já com certos anos que a gente mantém na política, o clamor da população, principalmente humildes e carentes, é a casa própria, né? E realmente, dos anos para cá, não foi praticamente construído moradias para essas pessoas, né? Então, existem aí, igual o vereador Guilherme estava dizendo, é questão de lotes, né? Mas os lotes tinham que ter, por exemplo,
infraestruturas necessárias, ou seja, asfalto, rede de esgoto, rede de água, enfim, uma estrutura digna de construir a casa com lote. Mas poderíamos, o secretário Eduardo, colocar em prática. São muitas pessoas que chegam até a mim, que procuram aí 10 sacos de cimento, 1000 tijolos, para construir as suas residências, muitas vezes até no fundo de um quintal, né? A gente vê centenas de pessoas aí em busca de um materialzinho para poder construir suas casas. Por que não volta a lei, me parece que é 28, 29, para pessoas que ganham até um salário e meio por mês? Existe essa lei na Câmara Municipal que foi aprovada, viu, senhor presidente? E também existe a outra lei, parece que 29, 27, que é dos funcionários públicos municipais. Esses kits de material de construção ajudaria e muitas centenas de pessoas a construir suas casas próprias. Então eu acho que deveria colocar isso em prática, senhor presidente, voltar esses kits de material para ajudar essas pessoas. Eu estava vendo aqui, 9 de outubro de 2024, a Secretaria Superintendência de Planejamento de Programas Habitacionais desta pasta, em virtude de disponibilidade orçamentária dessa secretaria, inviável no presente momento a complementação do valor operacional da unidade habitacional para execução de empreendimentos habitacionais na cidade de Jardim 3, localizado no município de Jataí. Então, quer dizer, a própria empresa do Estado não estava entrando com a contrapartida dela. Então, o município só também não pode, né? E a gente sabe também que o ano que vem tem eleição, é um período eleitoral. Eu acredito que impossivelmente vai ter programa habitacional do governo do Estado, né, neste final de ano aí, para que possa atender os seus municípios. Então vamos torcer aí que o prefeito Geneilton, igual disse, que vai construir 10 casas na Estância, vai construir casas também ali no Mauro Bento, na área que existem lá, Jardim Floresta também, igual o senhor disse, né? E vários outros bairros que existem áreas que dá para construir habitação para as pessoas, que encaixa dentro do programa de vulnerabilidade, né? De extrema vulnerabilidade. Então, eu acredito que vamos torcer para que essas casas construam pelo menos o que deve ser construído para a população de Jataí. O projeto 83 anterior era impossível até a votação dele, né? Mas quando se torna que o projeto, que a área fica disponível para o município, caso há programa habitacional na cidade, né, ela volta dentro de um prazo de 90 dias, não é isso? Então, aí já ficou um projeto que já ficou assim, fácil de você poder votar favorável ao projeto. Antecipo até meu voto favorável a este projeto, devido a essa melhoria que esse projeto recebeu. De forma que a lei 29 do inciso 8, ela da organização de concessão do uso de bem público através do procedimento licitatório urbano situada no perímetro urbano de Jataí, né, a gleba tal, igual o senhor já disse. Então está bem explicado. Essa área não vai ser ocupada por habitação daqui até o ano que vem. Então vamos acreditar que o prefeito Geneilton vai fazer algumas habitações em Jataí, onde existem áreas, né, que está no alcance da prefeitura fazer, enquanto vem um projeto do governo federal para implantar o maior número de casas em nosso município. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente. Palavra, vereador Durval Júnior. Eu quero aqui só para agradecer a presença do superintendente de habitação, Eduardo Jailton. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu quero dizer aqui para a população, sei que está sendo gravado, quero dizer que esse projeto vai trazer prejuízo nenhum ao questionamento aí de habitação aqui do nosso município. Haja vista que 50 casas vão ser construídas lá, consideradas cidade de Jardim 3, uma parceria aí. Quero dizer também que apresentamos nessa casa um requerimento pedindo que fossem construídas casas habitacionais, custo zero, para a população, nos povoados, tanto da Estância e também lá no povoado da Navislândia. Quero aqui agradecer ao prefeito Geneilton, que no dia que estivemos lá no Prefeitura nos Bairros, ele de imediato ali falou
que está construindo 10 casas em Povoado da Estância para dar o pontapé inicial. Então, quero agradecer ao prefeito Geneilton por ter dado esse pontapé inicial e dizer, pessoal, tranquilizar a nossa população, pode ficar tranquilo, esse projeto tem nada a ver com habitação, sabe? Então, o programa habitacional foi apresentado aqui pelo nosso superintendente de habitação, tenho certeza que breve teremos casas aqui para a nossa população. Esse é o sonho de muita gente, é o sonho da população, é a sua casa própria. O vereador Guilherme Alves colocou muito bem, se emocionou aqui devido ao sonho, né, de várias pessoas. E eu sei que todos os 9 vereadores aqui, todos os 10 vereadores, hora nenhuma aqui a gente vai trabalhar, vai lutar contra moradia. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, eles buscam por isso. Eu tenho certeza que direto a gente vê vereadores aqui, o vereador Carlone na GEAB, para buscar mais recursos aqui para o município. Estamos ali com 92 casas sendo construídas. Até eu fico um pouco indignado, assim, claro que vai estar saindo já essas casas, mas desde 2021... que a gente, salvo engano, votamos esse projeto aqui desde 2021, para essas casas sair agora. Então, essas casas já tinham que ter saído, já tinha que ter dado mais andamento para sair mais casas. Então, desde 2021, o projeto foi votado aqui, foi doado aquela área lá no setor Nossa Senhora de Fátima, para a construção daquelas 50 casas, depois, com luta dos vereadores, então, daquela legislatura passada, juntamente com o ex-prefeito, correndo atrás na GEAB, conseguiu mais 42 casas que estavam sendo construídas, mas, no meu modo de pensar, muito devagar. Gente, 4 anos se passou. E assim, a gente tem que abrir os olhos para isso. A legislatura passada, a administração passada, ficou 4 anos e não entregou nenhuma casa. Então, agora a gente vê essa administração recente agora, entrando, o prefeito Geneilton, tentando construir, tentando, viabilizar casas aqui para a nossa população. Então, eu tenho certeza que quando a Câmara Municipal, os nossos vereadores se unem, dão as mãos para que isso venha acontecer, eu tenho certeza que isso vai acontecer, vai vir moradias para o nosso município. Quero aqui, senhor presidente, antecipar meu voto favorável a esse projeto 83. E repito, população de Jataí, esse projeto não tem nenhuma inviabilidade com moradias aqui do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos novos colegas vereadores. Palavra, vereador Carlos Canzi. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Obrigado, secretário, pelos esclarecimentos. Obrigado por abrir a pasta da habitação aqui dentro com todos os seus projetos. Até me impressiona a primeira vez que isso acontece, né? Na legislatura passada a gente nem tinha muito acesso à habitação, não tínhamos perspectiva aqui na cidade de Jataí. Você abrir também as verdades aqui na cidade de Jataí do que vai acontecer com a habitação, que é um progresso na gestão do prefeito Geneilton, nos alegra muito, viu? Parabéns por isso. E quero dizer também que o vereador Durval pontuou muito bem algumas das suas falas. Jamais algum vereador aqui quer brincar com o sonho das pessoas, da sua casa própria. Eu estou no meu 2º mandato de vereador, eu recebo várias visitas das pessoas em nosso gabinete a respeito da sua casa própria. E eu quero dizer a todos os meus colegas vereadores e todos que se fazem presente que nós estamos aqui para cobrar, pode ter certeza. Alguns vídeos aí que saiu da internet a respeito dessas casas do Cidade Jardim 3, até me deixou assim chateado, vendo que alguns vereadores estavam querendo brincar com a cara da população. Senhor, eu não citei o nome do senhor hora nenhuma aqui não, mas eu não citei o nome do senhor e também a fala está comigo, por favor. Então, essa terra, né, secretário, ela já era arrendada lá, né, ela já estava até tendo uso. Então, a Prefeitura de Jataí, com muita responsabilidade, entra para regularizar essa área. Então, isso me preocupa muito. Eu gosto muito do debate. Isso aqui, para mim, hoje, senhor presidente, foi muito bom esse debate. E dizer à população de Jataí que a qualquer momento que tiver um programa habitacional, de casas, de terreno, e que nós, vereadores, podemos estar dando sugestões ao secretário, ao prefeito, para se ter um programa habitacional na cidade de Jataí, nós estamos aqui para isso.
Nós fomos eleitos para isso na cidade de Jataí. Então, muito parabéns pelas suas explicações, muito obrigado mesmo. Eu estou aqui para defender a população de Jataí. Não foi à toa que eu tive essa quantidade de votos na cidade de Jataí, até porque eu fui muito coerente à legislatura passada com a cidade de Jataí. Que na legislatura passada não tinha nem discussão dentro dessa casa. Simplesmente um projeto vinha contra a educação, na cara da população. Um projeto que vinha para outro sentido, na cara da população. Mas aqui agora tem vereadores que vão discutir da cidade de Jataí, juntamente com o secretário de administração. Então, desculpa me alongar um pouco e me exaltar um pouco. Tem horas que é necessário falar pela cidade de Jataí e nós não estamos aqui, secretário, para brincar com a cidade. Nós estamos aqui para falar a verdade e cuidar da cidade de Jataí. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado a todos pela atenção. Palavra, senhor presidente. Palavra ao secretário dessa Casa de Leis, vereador Luciano Lima. Eu não poderia deixar de manifestar as minhas palavras, também entendendo a preocupação dos meus colegas vereadores, Abimael Silva, Guilherme Alves, sobretudo que fazem parte da nossa comissão de habitação, da qual sou presidente. Quero dizer à comunidade aqui de Jataí, faço parte da comissão de habitação desde o início desta legislatura, tendo como relator o nosso vereador Abimael Silva e como membro o nosso vereador Guilherme Alves. Logo no começo da legislatura, do meu gabinete, fizemos questão de dialogar com a administração atual, da qual também contribuímos com a eleição do nosso prefeito Geneilton, da nossa vice Flaviane. Conversando com o superintendente de habitação, propus a ele, no começo da gestão, que inclusive foi aprovado por todos os vereadores aqui desta casa, o nosso requerimento requer seja realizado estudo de viabilidade técnica e financeira, visando a construção de condomínio residencial vertical multifamiliar de interesse social, seja por meio de parceria com o governo federal, seja por meio de parceria com o estadual, enfim, buscando garantir moradias à demanda existente em Jataí. Com certeza, pelas suas palavras, pela sua exposição, percebo que a atual administração está preocupada em garantir esse benefício social. Aplaudo a sua exposição aqui em público. Porém, também me preocupa, como advogado que sou, e nesse momento falando como advogado da população de Jataí, uma preocupação me chamou a atenção. Esse debate aqui deveria ter sido proposto quando o então presidente desta casa, meu colega vereador Abimael Silva, tendo a informação da desistência das 500 casas, nada fez. Da mesma forma que outros vereadores da então legislatura passada, sabendo desta desistência, não se propôs nada para buscar soluções, então, seja com doação de lotes, seja outro tipo de solução plausível, para que a nossa comunidade mais carente e necessitada não ficasse à deriva de decisões politiqueiras e tomadas por vícios de ressentimentos. Não podemos usar o nosso povo de Jataí no meio de jogatinas politiqueiras. Nossa família carente, como bem demonstrou o Guilherme, carregado de sentimentos de choro. Me ajude, poder público. Enquanto isso, a legislatura passada se calou diante de uma decisão injustificada da ex-gestão. Por que todos se calaram? É uma pergunta, enquanto advogado que sou, fica no ar. Por que não se propôs debate como que está acontecendo agora? Alguém estava devendo para o anterior gestor e se calou? Nossa comunidade não pode sofrer por decisões indecorosas
injustificadas, sendo massa de manobra de politicagem. Veja no dicionário o que significa politicagem e vai entender o sentimento que estou agora nesse momento de euforia e de indignação com políticos que não pensam no povo e pensam em manobras politiqueiras e que refletem muito mal para a sociedade como um todo. Me desculpe a minha exaltação. Senhor presidente. Palavra do vereador Mel Silva. Senhor presidente, olha, o discurso do vereador Luciano, de forma acalorada, né, e eu entendo, o vereador Luciano, está chegando agora, muitas coisas que aconteceram aqui no passado, o senhor não estava aqui, entendo perfeitamente, entendo a preocupação do senhor em relação aos projetos sociais, né, eu já só estou de olho no senhor se o senhor vai votar a favor ou contra o arrendamento lá da área, mas para ter coesão ao discurso que Vossa Excelência acabou de pronunciar. Nós simplesmente, na legislatura anterior, primeiro que nós discutimos muito, gente, o quanto nós discutimos aqui projetos, incluindo esse projeto da compra da área lá no Cidade Jardim 3, isso foi motivo de muitas discussões, nós tivemos com a grata satisfação 100% dos vereadores votando aquele projeto para aquisição da compra da área, que foi 16 milhões de reais, R$1 milhão cada alqueire. Né? Eu me lembro aqui de vereadores debruçar no microfone, né, falando que realmente precisava adquirir essa área, sonhando o sonho da população, sonhando o sonho daqueles que precisam da moradia. E foi adquirida essa área foi adquirida para aquisição, ou melhor, para construir as moradias, para construir casas. Se não pode construir casas, então faça a doação dos lotes. Eu fico aqui, vereador, não tenho compromisso alheio ao compromisso da população, né? Não era o gestor. E até digo que o gestor da época, essas informações, foi ao fechar as luzes da gestão anterior. Foi ao apagar as luzes da gestão anterior. Como é que um gestor iria fazer compromisso de milhões para deixar uma dívida para um novo gestor que estava assumindo? Isso seria, no mínimo, irresponsabilidade. Mas, mesmo assim, ele deixou lá alguns milhões, que, ao meu ver, ainda não entendo porque a atual gestão não utilizou parte desses recursos para emplacar esses projetos como esse aqui. A gestão anterior de vereadores, o senhor está enganado, nós discutíamos aqui constantemente. E Abimael, como presidente dessa casa, nunca cerceou o direito de nenhum dos vereadores, ou sejam vereadores que eram da base do prefeito, ou do executivo, ou vereadores que eram vereadores que não eram da base do executivo, vereador de oposição. Todos eles tiveram, durante a gestão em que fui presidente dessa casa, juntamente com a mesa anterior, a mesa dessa casa, nós sempre tivemos as portas abertas, os microfones abertos, e mais do que isso, nós fizemos um trabalho aqui, e o vereador, atual presidente dessa casa, sabe, que nós pegamos aqui uma comissão, que inclusive o atual presidente, ele era o presidente dessa comissão, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Nós fizemos com que essa comissão tivesse toda a extensão necessária para que ele, juntamente com os vereadores que compõem essa comissão, desenvolvesse o seu trabalho de fiscal, que é. E nunca foi cerceado por isso, porque essa casa, ela é independente. E nunca fiz troca de favores, não, senhor, com ninguém. Fui amigo e sou amigo do ex-prefeito, o admiro pela gestão, a capacidade de gestão que ele tem, que é enorme, principalmente pensando nessas condições. Aqui, teve vereador que antes, aqui eu não me recordo, disse assim, olha, nós na gestão anterior não tivemos projeto, não tivemos uma casa construída. Ora, o prefeito que estava na gestão anterior construiu quase 4.000 casas aqui em Jataí, em outras gestões, e adquiriu uma área de 16 alqueiros para construir pelo menos mais 1.000 casas. Só não efetivou porque ele não era o gestor em 2025. Não foi ele que ganhou as eleições.
né? Então, outra coisa, nunca bati na porta, vereador Luciano, nunca. Esse vereador nunca bateu na porta de prefeito para pedir favores. Nunca. E a comunidade pode ter certeza que Abimael nunca vai bater na porta de prefeito nenhum e de político nenhum para pedir favores. Nós temos parcerias com os nossos deputados estaduais e federais. Os benefícios que traz são benefícios para a população, né? Nunca pedi favor, nunca fui bater na porta de prefeito nenhum para pedir emprego, e nem de deputado. Não faço isso. Eu não vou me vender, eu tenho ciência do meu chamado, do meu compromisso, da minha missão aqui como vereador. E sei quem me escolheu, né? E é quem me defende. Então, jamais farei esse tipo de situação. Não venha aqui colocar dúvida, né, no caráter deste vereador, de forma alguma. E eu acredito que, em relação a esse projeto, da legislatura anterior, não teve nenhum vereador que foi lá bater na porta e fazer negociado. Estou de olho na votação, eu que a população está de olho, sabendo quem de fato defende, né, esses projetos sociais aqui em Jataí. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra ao vice-presidente dessa casa, vereador Lazinho do Asfalto. Senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, vereadoras, todos do plenário. Cumprimentar também o Jailton Eduardo, superintendente, esclareceu muito bem, muito bom mesmo. Cumprimentar o Maico também. E veja o seguinte, eu vejo a interpretação, doutor Jailton. Nós estamos discutindo uma questão de uma área, né, a possibilidade do arrendamento, a questão de uma área que está paralisada, sem ser utilizada, para que possamos ter uma pequena receita para o município, onde não vejo impedimento nenhum a questão de construções de casas habitacionais. O discurso, para mim, que mudou, torceu totalmente fora daquilo que veio apresentar um projeto, que o projeto está sendo apresentado em 83. Então, eu vejo o seguinte, quando teve o projeto foi apresentado aqui na primeira quinzena, onde eu pedi vista, alguns colegas vereadores questionaram, foi vídeo alguma coisa, por mal interpretações. E vejo que hoje também mal interpretações. Quando eu vejo o colega Luciano fazer o seu pronunciamento com eficácia e mostrando, sabemos sim, que quando passam eleições, os nervos ficam florados. As pessoas entram de qualquer forma para poder ver que está diferente. Eu fazia parte da gestão passada, eu não escondo isso. Fui eleito lá na base, e sou da base do governo do Estado. Às vezes me interpreta mal, que eu tenho dado sustentação na administração municipal, porque eu sustento Jataí, eu estou pensando no nosso município, estou pensando na nossa cidade. Aquilo que é importante, você pode ter certeza, o vereador Lazinho do Asfalto vai estar aqui defendendo e mostrando a realidade. Agora, nós temos que fazer interpretações. O que é a interpretação? Discutindo uma área que pode ser arrendada, um projeto bacana que está sendo explicado, por um fins que pode vir uma receita para o município, e a hora que tiver um projeto importante de habitação que pode ser que as coisas mudem. Administração, política e dinâmica. Hoje é uma situação, amanhã pode ser outra. Mas não está nem a hora dizendo que esta área está tirando a área de habitação. Pelo contrário. Está sendo utilizada essa área para ter uns fins de renda para o município. E outra coisa, secretário, aqui mesmo foi um projeto de lei, um requerimento de um projeto de lei propondo recurso, para vir ajudar uma família que muitas das vezes com doenças raras e precisa de um recurso para poder dizer que a família tem que ser feito. Isso aconteceu, foi aprovado por todos os vereadores, o prefeito sensibilizou, mandou o projeto de lei para cá, essa casa aprovou, e a família teve o recurso para ir fazer o tratamento do seu filho. Para esse tipo de despesa, por questão de política pública, nós temos que ter receita. Não está vendendo a área. Apenas estamos sabendo utilizar a área para que possamos aumentar nossa receita e também cuidar das pessoas. Qualquer momento o documento está aí. Então vamos interpretar o contrário. Não vamos levar por esse lado, não. Eu quero que seja solidário a você, ô secretário, que existe sim a politicagem, sim, que o sentimento fica florado. É natural. Às vezes uma decisão que vocês tomam antecipado é igual um negócio ou uma gambira que você vai fazer. Se você precipitar, acaba você fazendo errado. E às vezes você arrepende depois. Mas o que você assinou, aí acabou. Onde eu falo, outubro foi devolvido, o governo do Estado manifestou que não tinha condições. Aí eu, por exemplo, eu vejo o governo do Estado hoje, junto ao procurador do Estado, eles procurando formas legais, juridicamente, para gastar o dinheiro que tem hoje nos caixas públicos do Estado de Goiás. Entendeu? Aí, quer dizer, uma negativa de 20 e poucos milhões, para nós fazendo praticamente 500 casas, quer dizer, em outubro,
Alguém podia ter pegado por debaixo da pá, vamos ajudar nós, vamos deixar essa questão de sentimento político de um lado, vamos pensar na sociedade, vamos pensar nas pessoas que estão ali precisando. Para finalizar, eu quero aqui deixar bem claro, esse projeto é importante, acredito no projeto, um projeto não tem nada a ver de desistência de casa, meu voto é favorável, porque esse recurso que entra, que seja pequeno, mas ele é grande para qualquer um que precisa, que às vezes o pequeno é para o município, que gera uma receita maior, mas para uma família que precisa de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, que seja R$30.000, igual foi passado para essa família que precisava, foi importante. Isso é uma área que possa trazer para o município quase R$200.000 de arrendamento, é importante. E sabendo que o documento está sendo feito, eu tenho certeza que nessa casa aqui, do jeito que nós estamos votando a favorável, nós estamos aqui para cobrar também. Pode ter certeza, eu também sou favorável ao voto, nós temos que procurar receita, buscar. Já está aí, tem que ver diferente. Nós ficou travado, por causa da falta de desenvolvimento. Porque nós pensamos diferente. Nós temos que pensar agora positivamente, nós já tem que crescer. Nós estamos ficando no meio. Entre Rio Verde e Mineiros, estão passando por cima. Se nós não mudar nossa mentalidade, a forma de pensar e de construir, não adianta. E além de tudo, nós temos também participações importantes de conselhos do município, onde tem muitos empresários, pessoas da indústria que têm investimento e quer crescer e acredita na gestão e acredita nessa casa aqui dos 10 vereadores, porque sabendo que a mentalidade é diferente. E essas pessoas que estão fora fazendo investimento, empreendimento no município, depende da seriedade dessa casa, do executivo, igual eu acredito, e o conselho que nós estamos pressionando, que é o CODEJA, sempre está do nosso lado, junto com eles, trocando as ideias. Nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Nós estamos junto com eles para ver o que é melhor para a nossa sociedade, o que é melhor para a comunidade. Nós temos a liberdade de dar para eles, para ouvir e trazer projetos importantes para essa casa aqui e encaminhar para o prefeito. Senhor presidente, muito obrigado. Luciano, pode ter certeza. Parabéns, certo? Pela suas falas. Muitas das vezes a gente tem que desabafar mesmo, aqui não é palanque, mas a verdade tem que ser dita. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade, presidente. Palavra vereadora Cátia Carvalho. Eu acho que essa fala do vereador Lazinho, ela foi muito esclarecedora, porque eu aqui, primeiro, né, a gente é mulher, a gente sabe as dificuldades, principalmente para nós mulheres. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque a gente seria incoerente se nós falássemos que uma habitação não é importante. Vez que, quando eu me separei com 3 meninas, eu não tinha onde morar. Então, eu fiquei na rua, tive que morar numa despensa do meu padrasto. Então, a gente vê, assim, a importância da habitação na vida de um cidadão. Então, se eu falar que eu aqui sou contra, seria a maior incoerência da minha vida, vendo a emoção do vereador Guilherme. Então, todos nós compadecemos de tudo isso. Eu acho que em vários momentos de nossa vida, porque hoje nós temos uma condição, mas nós sabemos o que Deus fez na nossa vida. Então, eu seria irresponsável se falasse que uma moradia não é importante, principalmente sendo mulher. E hoje nós somos mantenedoras da maior parte hoje dos lares. Mas o que eu quero falar aqui? Onde eu falo que o vereador teve uma decisão assertiva. Nós não estamos vendendo nenhuma área, gente. Jataí não está perdendo uma área. Está parecendo aqui que nós estamos dando um bilhete para que se venda, que não vai haver mais moradia. Não, nada disso. E nisso eu quero agradecer, porque o senhor foi muito pontual em todas as suas colocações. E era uma luta nossa na outra gestão, quando participamos como vereadora, que era por essas habitações verticais. Então, hoje eu falo aqui com muita categoria, e eu quero aqui só repetir aqui nós não estamos arrendando, é diferente. As garantias do arrendamento, como nós falamos, né, vereador Carlone, elas são diferentes de uma concessão de uso onerosa. E aqui nós temos ainda no artigo 3º, parágrafo 4º, mais algo que nos deixa tranquilas quanto à votação desse projeto. No artigo 3º, na cláusula, aqui no parágrafo 4º, fala aqui, nesta cláusula aqui, cláusula de rescisão antecipada mediante notificação prévia de, no mínimo, 90 dias, quando houver motivação específica relacionada à implantação de programa habitacional de interesse público.
Então, está muito claro aqui, a qualquer momento, quando nós tivermos essa condição financeira, quando o Estado ou o ente federal nos proporcionar essa condição, nós podemos romper com essa concessão. Então, ninguém está dando área, ninguém está impossibilitando. Não é que não vai haver. Gente, foi colocado aqui várias, são mais de 400, né? Moradias. Já aprovada junto ao Ministério das Cidades, 400 unidades. Isso. Mas nós estamos prospectando mais de 1.300 unidades. Mais de 1.300. Então, nós temos aqui, nós não podemos ficar aqui. O debate ele é muito importante, e eu acredito na força e no poder que ele tem, mas nós temos que ser aqui responsáveis também com o que está sendo proposto, e não criar aqui celeumas em cima do que está sendo proposto. Então, eu fico muito à vontade. Ontem eu não estava à vontade naquele projeto que aqui chegou. Nós ficamos todos receosos. Acho que todos nós ali naquele momento, mas hoje nós temos aqui um substitutivo que nos dá garantias reais quanto ao amanhã. Nós não estamos falando em momento algum aqui que não vão acontecer processos aqui habitacionais, projetos habitacionais, seja de ordem estadual ou federal. Muito pelo contrário, o nosso superintendente está falando aí de quantas reuniões, quantas buscas. E eu tenho certeza que nós, só para concluir, presidente, que nós, sim, teremos, sim, resultados positivos. Logo, logo, eu creio que, no máximo, no início do ano, como foi falado aqui, na última gestão, infelizmente, nós não tivemos processo de moradia. Eu entendo a situação de não ter tido tempo hábil para que isso fosse confeccionado, uma vez que não se havia ganho a eleição. Então, a gente entende tudo isso, mas o que está em questão aqui hoje é que nós não estamos vendendo, não estamos dando área, e que está legalizando uma área que estava sendo utilizada sem nada entrar para os cofres públicos. Agora foi feita aqui uma documentação que não, ela vai ser responsável, vai ser imputada a responsabilidade de pagamento, que eu falo, não é um grande vulto, mas com certeza vai. Nós cremos e queremos fiscalizar para que seja bem utilizado para a nossa população, para a nossa comunidade. É só isso, antecipo já a minha segurança quanto ao tudo que está sendo exposto nesse projeto aqui, número 83. Bom, obrigada. Eu quero agradecer ao superintendente de habitação, Eduardo, pelos esclarecimentos. Isso é muito importante, haja vista que tem alguns vereadores aqui dessa legislatura que participou da legislatura passada. E o que vários vereadores me antecederam disseram, a importância de unidades habitacionais na nossa cidade. Quem não sonha em ter sua casa própria? E eu tenho certeza que desde o início de 2021 a gente tentou isso, juntamente com o vereador Carlinhos, o vereador Durval, Adilson e Abimael, que permaneceu. Houve essas 50 casas do governo estadual. Nós tivemos uma agenda na capital do estado, juntamente com o deputado estadual Alessandro Moreira. Naquele ato o vereador Abimael, estava presente, e ali tinha 50 casas para a cidade de Jataí. E nós solicitamos, devido ao tamanho da área, mais unidades, onde chegou o total de 92. Logo também já chegou o presidente da GEAB, Alexandre Baldi, também, conversamos juntamente com ele. Então, ou seja, nós corremos atrás, e naquele momento a GEAB dizia que estava uma questão de morosidade pela gestão municipal devido àquelas 50 casas. Eu não estava informando eles da forma necessária a questão de documentações. Aí essa comissão de vereadores foi lá naquele momento, alguns que não permaneceram também estavam presentes, e a gente deu todo o suporte necessário para as documentações da GEAB para ter essas residências. Lembro como hoje a visita do ex-prefeito aqui nessa casa, onde que ele solicitou, que ele teve uma reunião lá com o Ministério das Cidades, uma possibilidade de disponibilização de unidades habitacionais. Naquele momento foi localizada essa área, em cima da cidade de Jardim 3, outras áreas também estavam disponíveis, porém especificamente aquela área já tinha VTO, então seria mais fácil de você levar uma infraestrutura para lá. E ele disse totalmente que essa área seria para pleitear casas do governo federal, não que já tinha essas casas. Então, uma das exigências do governo federal é o seguinte, olha,
Eu consigo uma possibilidade de liberar recursos, casas para vocês. Mas nós temos que ter uma área. Então, naquele momento, foi adquirida essa área. Depois, ele chegou a essa casa dizendo que somente 10 alqueiros ia disponibilizar para futuros programas habitacionais. Tinha 500 já em vista, pela faixa 1, e uma possibilidade de 500 pela faixa 1,5. E os outros 6 alqueiros, né, seriam para um DIMP. A gente entendeu tudo bem, nós precisamos valorizar os empresários da nossa cidade também. Muitos estão de aluguel, precisando do seu espaço para construir e ajudar na geração de emprego na nossa cidade. A partir daquele momento, tivemos a notícia que 500 casas teria sido aprovado aqui pela cidade de Jataí. O senhor explicou muito bem as questões orçamentárias, de valores, que tudo aconteceu. Eu sou formado em gestão pública, e dentro de gestão pública você estuda várias matérias, entre elas administração e principalmente economia. Se eu estivesse no lugar do executivo, com certeza eu não estaria essa opção como a primeira opção, sem um apoio do governo estadual, sem um apoio do governo federal. 25 milhões para você fazer 500. Sendo que eu sou nascido e criado na construção civil, com 25 milhões, praticamente, olha o tanto de unidades habitacionais que a gente faz. Então a gente vai atender muito mais. Então, eu tenho certeza também, se o ex-prefeito tivesse na cadeira hoje e tivesse chegado essa informação do governo estadual que não tinha dinheiro, com certeza também ele teria tomado outra decisão. Mas a gente vê o governador Ronaldo Caiado falando em seu discurso, né, que realmente não tem nenhuma obra parada, todas as obras estão evoluindo, construindo várias casas aí pelo estado, porque tem dinheiro em caixa do Fundeinfra. E Jataí é um dos maiores pilares que alimenta esse cofre estadual, devido ao agronegócio de sua maneira geral. Então, recurso tem. A gente sabe muito bem o que aconteceu após as eleições. O que seria o certo? O ex-gestor informar isso ao ex-prefeito, ao atual prefeito, melhor dizendo, falando isso, olha, o governo estadual não vai se colocar à disposição para esse restante de recursos financeiros. Você quer assumir isso ou não? Deixar a critério do Geneilton. Mas isso não foi feito, de maneira nenhuma. A equipe de transição ficou sabendo isso praticamente no final de dezembro e vocês tomaram conhecimentos com a prova, como você disse, mesmo em janeiro. Perdão, presidente, só a informação sobre isso só em janeiro, só quando assumiu. Só em janeiro quando assumiu. Ela não chegou no período de transição. Eu falo a questão, a informação oficial mesmo da questão dessa desistência. E aí foi pontuado questão de recursos que deixou em caixa. O ex-prefeito, na data do dia 23 de dezembro, amortizou um empréstimo que ia demorar 3 anos para finalizar no valor de R$10.476.000. Algo que não era necessário fazer. Inclusive, ele gravou um vídeo dizendo que os cofres estavam com excelentes condições, que amortizou mais de 10 milhões, que é algo também errado. Eu teria que ter essa consciência de deixar, falar, esse recurso é para o próximo prefeito tomar a decisão. Então, aqui está bem claro que aquele local, no futuro, pode acontecer unidades habitacionais. Mas nós, se você analisar pela história de Jataí, praticamente todos os prefeitos, vereador Guilherme, não conseguiu fazer grandes unidades habitacionais com recursos municipais. A gente sabe que os recursos maiores estão no estado e principalmente em Brasília. Nós precisamos de suporte e apoio lá. E se o governo federal fala disso, não, aqui não vai ser aprovado, a gente vai fazer o quê? Realmente o que está fazendo hoje é certo. Uma sessão onerosa. 170 mil não é nada. A gente consegue climatizar 2 postos de saúde aqui na nossa cidade de Jataí, que em breve todos vão ser, devido a, inclusive, várias pessoas marcam os vereadores nas redes sociais. Hoje nós temos que trocar os transformadores de praticamente todas elas, porque não é só chegar a colocar ar-condicionado, devido a essas questões elétricas, não vai suportar. Com esse valor a gente consegue fazer. Nós podemos também tomar uma decisão, junto a todos os vereadores, em colocar em lei todas as sessões onerosas que acontecer no município, que seja agora ou daqui 10, 20, 30 anos, e para um fundo habitacional, para a construção de casas no futuro, para cheque moradias. Então essas decisões nós temos que tomar. Então, agradeço você pela presença e tenho certeza que você já deixou bem claro, e a sociedade também, que estavam plantando lá de forma irregular. Né, o proprietário lá que estava plantando não tem culpa nenhuma, que deu autorização para ele formal, ele acreditou. Então quem fez esse ato está totalmente errado, equivocado, pode tomar um processo por isso, e a gestão está fazendo certo. Tem que regularizar mesmo, dar celeridade, publicidade a isso.
Não é simplesmente se o prefeito Genilton não fosse uma pessoa lista, ele poderia muito bem falar para o cara, pode plantar quieto, ninguém vai saber, ninguém vai ver nada. Não, mas ele fez o correto. Vamos fazer um projeto, fazer uma concessão para vir dinheiro para os cofres públicos. E parabéns à Secretaria de Gestão e Planejamento também, que chegou lá e falou, olha, vamos recolher o passado. Você não estava pagando, se estava pagando a gente não sabe para quê, mas para a Prefeitura não foi, recolheu. É isso que nós temos que fazer, da celeridade, compromisso. Muito obrigado, secretário, e vamos agora para a apresentação do substitutivo número 1 de 2025, de autoria do Executivo Municipal. Leitura do substitutivo. Presidente, só me permita, então, no encerramento aqui, os agradecimentos, né? Vamos lá. Por estar aqui na presença de vocês, ajudando a promover esse debate. Já me colocando antecipadamente à disposição de todos os senhores para novas discussões, novas propostas, né, de planejamento habitacional futuro. E encerrando, esclarecendo o seguinte, a preocupação dos senhores, de cada um dos senhores, é a mesma nossa e a mesma do prefeito Genilton. Nossa preocupação com relação à moradia para as pessoas de estado de vulnerabilidade que tanto precisam, é um compromisso que nós fizemos, porque nós sabemos, como a vereadora Cátia falou, o quanto dói, o quanto essas pessoas precisam. E principalmente nessas inscrições das 50 casas que nós fizemos agora recentemente, quase 6.000 pessoas que nós convivemos, a gente sabe da extrema necessidade. Então estamos à disposição para ajudá-los e orientar nesse debate e vamos continuar avançando na parte habitacional. Muito obrigado a todos e um bom trabalho. Obrigado. Projeto substitutivo ao projeto de lei 83, de 9 de setembro de 2025, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a realizar a concessão de uso onerosa de bem público e da outras providências. A Câmara Municipal de Jataí, Estado de Goiás, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado nos termos do artigo 29, inciso 8, do artigo 92, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Jataí, a conceder o uso oneroso de bens públicos municipais mediante prévio procedimento licitatório na modalidade de concorrência das seguintes áreas localizadas no setor Cidade Jardim, todas devidamente registradas no cartório de registro de imóveis. 1. Gleba C3, matrícula 71652. 2. Gleba C4, matrícula 71653. 3. Gleba A, matrícula 70830. 4. Gleba B, matrícula 70831. 5. Gleba B, matrícula número 53178, total 65 hectares. Artigo 2º. A presente lei não retira a destinação específica das áreas indicadas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 1º para eventual implantação de projetos habitacionais de interesse social. Artigo 3º. O edital de licitação que trata esta lei deverá observar no mínimo os seguintes parâmetros. Inciso 1, prazo determinado de 1 ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, nos limites estabelecidos pela Lei de Licitações e Contratos. Inciso 2, preço previamente fixado para a concessão onerosa das áreas, conforme a avaliação da Comissão de Avaliação do município. Inciso 3, contrato administrativo contendo as cláusulas e condições exigidas pela legislação de licitações e contratos. Inciso 4, cláusula de rescisão antecipada mediante notificação prévia de no mínimo 90 dias, quando houver motivação específica relacionada à implantação do programa habitacional de interesse público. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, Centro Administrativo, aos 23 dias do mês de setembro de 2025. Assina Prefeito Municipal Genilton Filho de Assis, Procurador-Geral do Município, Geraldo Caldeira Zambuja Neto. Lido, senhor presidente. Discussão sobre a aceitação do substitutivo. Votação sobre a aceitação do substitutivo. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Aprovado pela maioria.